Jesus, amém, amém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que veio lá do céu é o amor que só tem que já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, amém, amém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que veio lá do céu é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Bom dia, turma dos juniores! Olha só que coisa boa! Está começando mais uma EBD em Casa. Olha só, tia Osana mais uma vez juntinho com vocês. E agora eu te convido a fechar os teus olhos e vamos falar com Deus para dar início à nossa aula de hoje. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez na tua presença, queremos te agradecer por tudo. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, por ter deitado e acordado. Queremos te agradecer por o Senhor não ter deixado de faltar, Senhor, um pão na nossa mesa, Senhor Jesus. Senhor, eu quero te apresentar cada criança, Senhor, cada família, chega entrando, Senhor, na vida dessas pessoas, Senhor, com providência. Se está precisando de alguma coisa, que o Senhor venha suprir a necessidade, Pai amado. E nesse momento, Senhor Jesus, eu te peço mais uma vez que tu, ó Deus, venhas fazer presente em nossa aula. É o que eu te peço, desde já, e te agradeço para todo sempre. Amém! Que coisa boa, maravilhosa! E já começamos mais uma EBD em Casa. Isso mesmo. Estamos felizes com Jesus por mais uma oportunidade. Isso mesmo, criança, né? Agradecemos a Deus, né? Por mais uma oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntinhos, tá certo? E agora a tia vai dizer para vocês o nosso título da lição. O nosso título da lição diz o seguinte: Jesus entre os doutores. Tia vai repetir mais uma vez, antes de colocar o nosso cartaz, tá certo? Que diz o seguinte: Jesus entre os doutores. Agora o nosso cartaz está aqui do nosso lado. E vamos repetir comigo. Título da lição diz o quê? Jesus entre os doutores. Vamos repetir mais uma vez? O que é que diz o nosso título da lição? Jesus entre os doutores. E agora, criança, eu quero que vocês peguem as suas Bíblias e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6. A nossa história, criança, de hoje se conta na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 41 até o 52. Por enquanto vocês estão procurando aí, tá certo? A palavra do Senhor, né? O nosso para memorizar, que está em Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Por enquanto vocês estão pedindo aí ajuda para encontrar, te ouve assim, ó. A todo momento, caminhando na presença do Senhor. A todo momento, caminhando na presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, oh, 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 aleluia, glória a Deus, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, oh, 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 aleluia, oh, 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 glória a Deus, oh, 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 aleluia, glória a Deus, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. E aí, crianças, já encontraram?
Provérbios, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte. Tia vai ler aqui, tá certo? Depois tia coloca o cartaz. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor para nós. Vamos lá? Provérbios 2, 6, diz assim. E o Senhor é quem dá sabedoria. E a sabedoria e o entendimento vem dele. Criança, que coisa maravilhosa. Olha, o Senhor é quem dá sabedoria. E a sabedoria, criança, e o entendimento vem somente dele. Agora a tia vai colocar aqui, tá certo? O cartaz está aqui bem do meu lado, começando sempre pelo endereço. Vamos lá? Provérbios, capítulo 2, versículo 6, diz o que, criança? É o Senhor quem dá sabedoria, e a sabedoria e o entendimento vem dele. Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Vamos repetir mais uma vez? Provérbios, capítulo 2, versículo 6, diz o que, criança? É o Senhor, e o Senhor, eita tia, quem dá sabedoria, e a sabedoria e o entendimento vem dele, tá certo? Então, é dele, é através de nosso Deus, é que vem a nossa sabedoria. E agora, criança, chegou um momento muito maravilhoso, que é o momento... Isso, criança, é o momento da história. Então, vamos lá prestar bastante atenção no momento da história de hoje. Criança, todos os anos, os pais de Jesus, tá certo? Compareciam a Jerusalém para celebrarem a Páscoa. Criança, a Páscoa era uma festa judaica, tá certo? Onde era celebrado, tá certo? A libertação do povo israelita da escravidão do Egito. E quando Jesus completou 12 anos, os seus pais levaram a festa. Aqui tá José, Maria e Jesus, tá certo? Eles levando Jesus à festa. E depois que acabou, criança, eles voltaram para casa, mas só que aconteceu uma coisa. Jesus, ele ficou, crianças, no templo, sem que seus pais o soubessem. A viagem, criança, era muito longa. De Jerusalém para Nazaré, a cidade aonde Jesus e a sua família moravam. Criança, preste atenção. No caminho, já no final da primeira viagem, José e Maria perceberam que Jesus não estava com eles e começaram a procurar Jesus no meio da família e também no meio dos amigos. Olha só aqui. E ninguém tinha visto Jesus. Então decidiram, eles voltarem para Jerusalém. Depois de 3 dias, criança, encontraram Jesus. Sabe onde foi que encontraram Jesus? Encontraram Jesus, olha só, no meio dos mestres da lei, ouvindo
Tá entendendo, criança? Ele estava ouvindo e ensinando, o ensinamento, desculpa, ouvindo o ensinamento e fazendo perguntas. Olha só Jesus aqui, conversando no meio dos mestres da lei, tá certo? Ele estava ouvindo e também fazendo pergunta. E todos, crianças, ficaram admirados com a sua inteligência e com as respostas que ele dava. E quando os pais de Jesus o encontraram, ficaram muitos admirados. Eles ficaram admirados, tá certo, criança? Ficaram admirados. E Maria disse: meu filho, por que você fez isso conosco? Você não sabe como eu e seu pai estávamos preocupados, procurando por você. Criança, sabe o que foi que Jesus disse? Por que vocês estavam preocupados? Não sabeis que me convém tratar de negócio da casa do meu pai? Olha só, criança, isso está escrito lá em Lucas, capítulo 48 e 2, 48 e 49. Ele falou assim: não sabeis que me convém a tratar de negócio da casa do meu pai? Sem entender o que Jesus disse, José e Maria o levaram de volta para Nazaré. Jesus, criança, continuou crescendo, olha só, obediente aos seus pais. E como também ele crescia também em sabedoria, estatura e graça. Olha só, Jesus, ele era uma criança obediente. E Deus quer, criança, que você também seja uma criança obediente. Olha só, tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Criança, e quem é Deus? Deus, criança, é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que criou todo o universo. Ele criou tudo que existe no mundo. E Ele também criou a mim e criou a você. E o nosso Deus, criança, Ele é santo. Sabe por quê? Porque Ele nunca pecou. Isso mesmo. E Ele te ama com um amor maravilhoso. Porque a sua palavra diz o seguinte, lá em João 3,16, a parte A, ele diz assim, ó, porque Deus amou o mundo. Olha só, criança, que amor maravilhoso é esse que o nosso Deus tem por mim e por você. Mas, criança, existe uma coisa que nos impede de chegarmos a esse céu maravilhoso. Sabe o que é que nos impede de chegarmos a esse céu? É o pecado. Pecado nos afasta de chegarmos a esse céu maravilhoso. Olha só, criança, a palavra do Senhor diz, lá em Salmo 51:5, diz o seguinte: eis que iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. E a palavra do Senhor também diz assim, ó, lá em Romanos 3:3, diz o seguinte, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nós pecamos, nos afastamos de chegarmos a esse céu maravilhoso. Olha, criança, e a palavra do Senhor também diz, lá em Romanos 3:3, diz assim, olha, porque o salário do pecado é a morte. Olha só, quando nós pecamos, olha só o que recebemos. Mas a palavra do Senhor continua falando assim, olha, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna por meio do nosso Senhor. Olha só, criança, tudo isso que nós falamos é pecado e nos afasta de chegarmos a esse céu maravilhoso. Mas o nosso Deus, criança, Ele é tão maravilhoso que providenciou um meio para que eu e você, criança, sejamos o que? Não sejamos o que? Castigado. Ele enviou, criança, Jesus. E quem é Jesus, criança? Criança, Jesus é o Filho perfeito de Deus. Ele foi assim como vocês. Ele cresceu. Sabe, criança? Ele fez muitas coisas boas, como curou, transformou vidas. E por causa disso tudo, pegaram o nosso Jesus e colocaram em uma cruz. Ele derramou o seu sangue por mim e por você lá na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz assim, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, parte B, ele diz o seguinte, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha só que coisa maravilhosa. E a palavra do Senhor diz também, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, ele diz assim, ó, que quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue, criança, não há remissão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, criança, o nosso Jesus, ele morreu, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, segundo as Escrituras, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 3 e 4, ele diz o seguinte, porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, criança, por causa que o Senhor Jesus fez por mim e por você, você pode ter os seus pecados perdoados. Mas como é isso, tia? É muito simples. É somente aceitar a Jesus como seu Salvador. Olha só, Jesus, ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para que o nosso coração fosse purificado, para que o nosso coração ficasse dessa forma, assim, ó, bem branquinho. Aí eu faço uma pergunta, você quer? Você quer que Jesus purifique o seu coração? Você quer ter os seus pecados perdoados? Então, aonde você estiver, levante a sua mãozinha e aceite a Jesus assim, ó. Fala com ele assim, dizendo assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e creio que tu morreste e que tu ressuscitaste ao terceiro dia e te recebo no meu coração. Escreve meu nome no livro da vida. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, criança, a palavra do Senhor diz, lá em João, capítulo 1, versículo 12, ele diz o seguinte, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filho de Deus, serem feito filho de Deus aos que crêem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor, criança, também diz, lá em João, capítulo 5, versículo 24, ele diz assim, ó, que na verdade vos digo. Olha só, criança, quando fala assim, na verdade vos digo, porque é verdadeira, tá certo? É verdadeiramente verdadeira, tá certo?
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrarás em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você que está aí, que levantou a sua mãozinha e recebeu Jesus no seu coração, eu quero dizer uma coisa para você. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, parte B, ele diz assim para você, olha, não te deixarei e nem te desampararei. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ele está aí bem pertinho de você, criança. Ele nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, criança, que você já recebeu Jesus no seu coração, precisamos fazer algo. Olha só, precisamos crescer na graça e conhecimento. Como é que a gente faz isso, tia? Através da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, parte A, diz o seguinte, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É através da palavra de Deus, orando, louvando, falando desse grande amor para seu amiguinho, da sua rua, da sua escola, da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor também diz, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, criança, de toda a injustiça. Nos purificar é que nosso coração fique dessa forma, fique bem branquinho, porque, criança, o pecado, ele nos afasta de chegarmos a esse céu maravilhoso. Por isso que Jesus enviou, Deus enviou seu Filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Certo, criança? Então, vamos lá. Criança, a primeira ida de um menino, tá certo, ao templo ocorria aos 12 anos de idade. Imagine, criança, a alegria de Jesus, né? Ao entrar no templo pela primeira vez, tá certo? Na casa do Pai. A satisfação deveria ser imensa, não é verdade? Mas o temor manifesto na reverência, tá certo? E no respeito também. Porque quando nós estamos na casa do Senhor, nós temos que ter reverência, respeito a Deus. Na lição passada nós estudamos sobre a casa de Deus, não é verdade? Então, quando nós estamos na casa do Senhor, nós temos que ter respeito, temor, tá certo? E reverência na casa de Deus. Ele faz dos pais, tá certo? Ele faz do Pai sua prioridade. Será que nós fazemos isso? Será que nós fazemos de Deus a nossa prioridade? Deus tem que ser primeiro em nossas vidas. Primeiro em tudo em nossas vidas, criança. Nunca esqueça disso. Temos que ter Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Olha, criança, mas ele não deixou, sabe de quê? De respeitar a sua família, mesmo ele sendo filho de Deus, ele respeitava a sua família. Porque aqui na terra, a família de Jesus era quem? José e Maria. Então, mesmo ele sendo filho de Deus, ele respeitava a sua família. E a sua sabedoria era notória, tá certo? A todos. Jesus, criança, era temente ao Pai, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em todo tempo precisamos
tá certo? Se assemelhar a Jesus. Precisamos ter Jesus como nosso exemplo, tá certo? Jesus, ele foi um exemplo, foi uma criança de exemplo. Uma criança que cresceu na obediência, ele era obediente a seus pais. E você, criança, deve também seguir o exemplo de Jesus, tá certo? O crescimento diante de Deus e dos homens, criança, só é válido quando nós tornamos sábios, e a sabedoria só existe de onde, sabe o que é, criança? Quando nós temos temor e obediência. Já vai dizer mais uma vez, o crescimento diante de Deus e dos homens só é válido quando tornamos sábio, e a sabedoria só existe aonde o temor e a obediência. Quando temos temor e temos obediência, tá certo? Tornamos-se sábio. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês, crianças, que a sabedoria, ela é manifesta não só em palavras, mas também em ação. Que possamos, criança, ficar com essa história de hoje. Que possamos ser obedientes. Que possamos, quando retornarmos à casa do Senhor, ser crianças que têm a reverência da casa do Senhor, né? Não chegar na casa do Senhor e deixar a casa do Senhor sabe? Não. Deus quer que nós sejamos reverente a Ele, porque nós vamos para adorar o nome do Senhor Jesus, porque só Ele que merece toda a adoração. Somente a Ele nós devemos adorar. Que possamos, criança, ficar com essa história de hoje, que o próximo domingo estaremos mais uma vez aqui, tá certo? Falando mais e mais a palavra do Senhor Jesus. E agora, criança, eu te convido a mais uma vez a fechar os teus olhos e vamos falar com Deus. Vamos lá? Fecha os teus olhos agora e vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, transmitindo a Tua palavra para as crianças, Senhor. Chega, Jesus, entrando em cada lar, chega resolvendo aquilo que eles não podem resolver, abençoando cada criança, a qual, Senhor Jesus, esse vídeo vai entrar, Senhor. Chega tomando a frente de tudo, e muito obrigada pelo Senhor ter se feito presente em nossa aula. Obrigado, Jesus, por tudo, é o que eu te peço e desde já te agradeço, para todos sempre. Amém, crianças, a paz do Senhor, até domingo, assim, se Deus permitir, a paz do Senhor, tchau!